Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, Diácono Beto Brescancin, para o nosso segundo vídeo sobre as fugas de Moisés. Nós vimos que tivemos diversos personagens bíblicos que fugiram de suas missões. Gideão, o Jonas, o diácono Jonas, o, diácono, o profeta Jonas, e Paulo, por um lado, também deu sabe, quando ele não aceitou todo esse processo de Jesus e teve que, como diz o pessoal, cair do cavalo. Então, muitos fugiram, muitos. Alguns até disseram não para Jesus e nunca mais voltaram, né? E nós queremos refletir justamente o processo de conhecer Deus através das 5 fugas de Moisés. A primeira delas, tá, é quem sou eu? Ou seja, o meu passado me condena. E a gente viu que Deus não nos condena pelo passado. Pelo contrário, Ele nos perdoa e nos abre um novo caminho. A segunda fuga de Moisés, tá, que nós vamos ver hoje, é essa daqui, olha só. Vamos preparar aqui. A segunda fuga de Moisés. Qual o seu nome? Ou seja, ó Deus, eu não tenho passado e eu nem te conheço, tá? Moisés argumenta, Êxodo 3:13. Quando me dirigir aos filhos de Israel, eu direi, né, o, o Deus dos antepassados de vocês me enviou até vocês. E se eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que é que eu vou responder? Então aqui a gente já tem que entender, quer dizer, eu não te conheço, não sei, nem sei teu nome, né? E Deus vai responder, eu sou aquele que sou. E continuou, você falará assim aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vocês. Deus disse ainda a Moisés, você falará assim aos filhos de Israel, Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Então vamos começar a nossa reflexão. Primeiramente, um ponto um pouquinho fora, mas importante. Quando Moisés chega e fala assim, tá? Qual o seu nome? Tá? Qual o nome? Por quê? Porque naquele tempo, gente, eles viviam numa sociedade politeísta. Havia muitos deuses e cada um dos deuses era conhecido por um nome. E Javé era um Deus desconhecido ainda, e ele está começando a sua apresentação ao homem. Nós estamos no início da apresentação de Deus para a humanidade. Deus podia chegar, parar tudo, colocar nuvens nos céus e fazer um estrondo e falar assim, eu sou o Deus verdadeiro. Só que Deus nunca vai fazer isso porque isso é impositivo. E Deus, ele sempre quer a nossa opção. Eu tenho que querer. Deus nunca vai me forçar a nada. Jamais. O dia que alguém quisesse ir para longe, Deus vai falar assim, poxa vida, tá? Mas ele nunca vai nos obrigar a nada. Jamais. Senão isso é possessão. E Deus é o Deus da opção. Então Moisés, dentro daquele ambiente politeísta, ele fala assim, ó, eu conheço outros deuses aí, mas você, eu conheço um pouquinho. Na verdade, eu nem sei o seu nome. E Deus se apresenta. Assim como na primeira fuga de Moisés, ele se apresentou como aquele que não nos condena, agora ele se dá a conhecer. E para isso ele precisa de algo muito forte de Moisés. Ele precisa do quê? Confiança, tá? Ele precisa de confiança. Moisés vai ter que confiar em Deus. E aí ele vai começar a aprender sobre Deus. E esse processo de confiar em Deus não é um processo que surge do hoje para amanhã, não. É um processo que ele exige tempo, que exige maturidade, que exige oração, caminhada junto, igual um casal. Não é porque o menino conheceu a menina que ele já confia, não. A confiança é algo que você adquire com o tempo. Tempo de viver juntos e tudo mais. Com Deus também, a gente aprende a confiar em Deus ou continua naquela fé muito superficial. Então, aqui embaixo, quando Deus fala, eu sou aquele que sou, repare que Deus não fala nome, eu sou aquele que sou.
tá? Esse eu sou, Jesus vai repetir muitas vezes, principalmente no Evangelho de João. E reparem que Deus ele não se autodenomina como um nome. Quando ele vai falar Javé, aqui embaixo, olha, ele vai falar Javé, Javé não é um nome igual Horus, Ísis ou qualquer outro deus dos egípcios. Esse tetragrama, que aqui está em português, né, ele é muito mais complicado da gente achar uma tradução. Então, Deus não tem nome. Por quê? Porque o nome reduz a pessoa. Quando eu falo um nome, Luiz, você vai pensar no Luiz que você conhece. E você vai reduzir esse Luiz àquela pessoa que você conhece. Se você gosta, positivo. Se você não gosta, negativo. Se eu falar o nome de um político aí, você já vai fazer... né? Então, o nome reduz. E Deus, ele não é reduzido a um nome. Deus vai fazer o quê? Eu sou aquele que sou. E ele vai falar simplesmente o quê? Eu sou Deus. Então, eu não preciso de um nome. Eu não preciso de um nome. Eu sou único. Então, eu posso ser chamado apenas de Deus. Então, hoje, qual é o nome de Deus? Deus. Por quê? Porque a gente não acredita em outros deuses. Então, quando a gente fala de Deus, a gente se remete logo quem? A Javé, o Deus da Bíblia. Agora, se nós estivéssemos numa sociedade politeísta, como a Índia e muitos outros países, eles têm Shiva, eles têm tantos deuses, tá, no cotidiano deles. Nós só temos Deus, então nós podemos chamar Deus apenas de Deus e nenhum outro nome para não reduzi-lo. Moisés, ele teve que começar a aprender de Deus. Para fazer o quê? Para justamente ele caminhar, né? E esse caminhar é assim mesmo. Por exemplo, Abraão, um pouquinho antes de Moisés, uns 400 anos antes de Moisés, ele está lá sem filhos, tem todo aquele episódio dos filhos dele, mas no início da vida dele, ele recebe uma tripla proposta de Deus, com 75 anos de idade, diz o texto bíblico. Tá? Javé disse a Abraão, lá em Gênesis 12:1, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Ou seja, pede para alguém sair de toda a segurança da sua terra, dos seus amigos, de toda a sua família, da casa dos seus pais. E olha o que Deus fala para ele. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, só quando você estiver caminhando eu vou te mostrar. Então, como que a gente conhece Deus? A gente conhece no caminhar. Deus, se você pegar intelectivamente, é uma coisa, tá? E olha, é muito ruim você ver o discurso intelectivo de Deus. Deus, você o conhece como? Igual a Abraão, na caminhada, do dia a dia, de quem está ali, de quem vai e volta, sabe? Não é uma caminhada retinha, gente, sabe? Que a gente às vezes pensa que a caminhada de Deus é assim, ó. A caminhada de Deus, gente, é assim, ó. Tá? Cheia de vai e volta. Não é retinha, não. Pelo contrário, ela é uma caminhada bastante curvas, com idas e vindas. Às vezes até parece que estamos voltando. Então, Moisés, ele vai ter que caminhar com Deus, vai ter que voltar, ele está nesse momento na terra de Madiã, ele vai ter que voltar para o Egito para cumprir a missão dele. E lá, ele vai falar assim, poxa vida, tá? Eu tenho que aprender a confiar em Deus. E essa confiança, gente, não é muito fácil. Né? Moisés também é chamado, assim como Abraão, a largar tudo. Por quê? Porque ele tinha fugido do Egito e ido para a terra de Madiã. E lá ele se estabeleceu. Teve a esposa, né? E Deus fala para ele, volta lá para o lugar do conflito, da onde você fugiu como assassino. Então, não é fácil isso, não. Tem que exigir confiança. E aí Moisés começa a conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus já não o condenou pelo seu passado. E Deus pede para ele uma confiança total para ele ir para um outro lugar. Aonde? Lá atrás. Lá onde foi o erro. E não só consertar o seu erro, mas libertar o povo, enfrentando o grande faraó e não um pequeno grupo. Olha só que coisa, né? Então,
Deus também pede isso para a gente. Às vezes a gente precisa confiar em Deus e enfrentar os nossos problemas, os nossos medos, para a gente conhecer. Tem gente que fala assim, não, eu vou parar e vou estudar Deus. Estudar Deus é legal, gente. Fazer teologia, mas quantas vezes a gente vai numa reunião de comunidade e uma senhorinha ou um senhorzinho, naquela simplicidade toda, fala assim, olha, e a gente fala assim, da onde saiu tamanha sabedoria? Por quê? Porque Deus intelectivamente é muito complicado. Já fui em reuniões que alguém deu uma explanação sobre Deus. Mas é difícil. O bacana é quando esse conhecimento nasce da vida e você experimenta isso daí, porque a pessoa fala aquilo que ela vive. Né? Então Deus se dá a conhecer. Não conhecer a Deus é porque não está no processo. E aí a igreja disponibiliza os métodos. Tem tanto material bom, tem tanta coisa ruim também, mas tem tanta coisa boa sobre Deus que a gente pode aprender, que a gente não pode falar que não dá para conhecer a Deus, então a gente não pode assumir a nossa missão. Então, gente, não saber o nome de Deus não é uma desculpa. Por quê? Porque Deus se dá a conhecer no caminhar, no processo. Então, vamos agora para mais uma fuga de Moisés. Tá? Agora a gente vai para a terceira fuga. Eles não vão acreditar em mim. Então a primeira fuga qual que foi? Tá? Vocês lembram? Né? Deixa eu pegar aqui e de vez em quando dá um branquinho também. Tá? A primeira fuga. Quem sou eu? Meu passado me condena. A segunda fuga. Eu não te conheço. Eu não sei nem seu nome. E a terceira fuga. Tá bom. Tô perdoado, tô te conhecendo, mas e os outros? Vão acreditar em mim? Então essa é a terceira fuga. Moisés argumenta, agora já no capítulo 4. E se eles não acreditarem em mim, nem fizerem caso, dizendo, Javé não apareceu a você? E Deus responde, aí uma resposta longa, nós vamos pegar só um pedacinho, vocês podem continuar lendo depois na Bíblia. O que você tem aí na mão? E Moisés respondeu, uma vara. Joga a vara. E aí todos nós conhecemos que a vara vira uma cobra, pega a mão, coloca no peito, ela fica branca de lepra. Então, às vezes, nós estamos muito preocupados com os outros acreditarem ou não. Importante aqui, gente, para nós, é pensarmos o seguinte: nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Quem vai fazer isso daí é Deus, tá? Moisés, ele sente muita dificuldade. Então, ele tem o passado, ele tem o desconhecimento de Deus, ele tem medo de assumir uma missão. E aí ele desculpa-se nos outros. E se eles não acreditarem em mim? Não tem problema. A gente não faz isso apenas para os outros. Tem uma musiquinha que fala assim, e ela é muito, muito bacana para a gente poder entender como que é a missão. Vocês vão se lembrar dela. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Vocês se lembram? Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheitas, pois plantas para o irmão. Então, o que nós fazemos para Deus, nós não fazemos para os nossos méritos. A gente é apenas semeadores. Vocês lembram da parábola de Jesus? O semeador saiu a semear em parte, então naquele tempo ele colocava a semente assim num saco e ia jogando a semente. Uma caiu em pedras, outra caiu nos espinhos, outras aves dos céus vieram e outras deram fruto. Quando a gente se coloca no processo, a gente faz assim, eu vou fazer bem feito a minha parte. Então eu vou me dedicar, eu vou preparar, eu vou fazer o melhor que eu posso dar. O resultado, gente, é de Deus. Se você anunciou, tem 20 pessoas lá, e você anunciou, e 19 não estão nem aí,
Isso não é problema nosso, gente. Nós não temos que ir lá brigar com eles. Nós somos semeadores de Deus. Então, os outros acreditarem ou não, não é nosso problema. Agora, não é só a palavra que vai fazer. É, no caso, o testemunho de vida. Aqui, na continuação do texto, nós vamos ter, né, Moisés fazendo a vara virar cobra. Muitas vezes nós pensamos em um sinal por parte de Deus, né? Muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer sinais. Qual? Milagres, gente. Quantas vezes a gente procura milagres? Quanta gente fala, eu acredito no Deus no milagre. Não, eu acredito em Deus. Deus hoje não precisa fazer absolutamente nenhum milagre para que eu mude de vida. Vamos pensar, tá? Quantas pessoas, por exemplo, não precisaram de milagres em sua vida para hoje serem santos ou santas da nossa igreja? Então, esses sinais que a gente às vezes fica buscando, tá? Esse da vara, da mão com lepra, fez apenas Moisés acreditar. E ele foi. E as pessoas acreditaram por quê? Porque ele empenhou a vida dele naquilo. Ele teve coragem de voltar ao lugar do conflito, assumir um processo de liderança, confiar em Deus. Tudo isso é importante. Então, esses sinais que hoje, às vezes, a gente fica pedindo, e às vezes até se vende por aí, hoje é dia de milagre. Não, gente, o grande milagre já foi feito. A ressurreição, a Eucaristia. Esses são os milagres cotidianos. Eu existir. Então, todos esses são milagres. O sol, todos os dias estar. Tantos milagres, o dia amanhecer. E a gente não precisa desses sinais. O que nós precisamos é saber que nós somos semeadores da palavra de Deus. E aí a gente vai. E às vezes, São Francisco de Assis tinha uma frase muito bonita. Ele falava assim, evangelizem o tempo todo. Se necessário, usem palavras. Por quê? Porque às vezes nós evangelizamos com palavra e às vezes com gesto. Então, um cristão de bom humor, um cristão de bem com a vida, um cristão que respeita a esposa, uma esposa cristã que respeita o marido, que se amam, que demonstram afetividade, que demonstram carinho um com o outro, testemunho de vida. Né? Tratarmos bem as pessoas, tudo isso são bons testemunhos e que vão fazer os outros acreditar em nós. Não às vezes nas nossas palavras, mas no nosso testemunho cotidiano. Então, isso é muito importante. Né? A gente não pode nunca, gente, fazer aquele negócio de que façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Nós precisamos saber que os outros vão acreditar nas nossas palavras quando nós formos coerentes. Tá? Essa palavra aqui, ela é muito cara para muita gente hoje em dia. Coerência. Então, quando nós formos coerentes, as outras pessoas vão o quê? Acreditar em nós. Por quê? Porque é o exemplo de vida que vale. Então, aquele cristão que põe a roupinha para ir na missa, vira santo, depois tira a roupa, vai para o trabalho, é um crápula. Então, isso nunca ninguém vai acreditar. Então, assim a gente termina as 3 primeiras fugas de Moisés. Tá? Eu não tenho passado, né? Que é a primeira fuga, tá? Ou seja, eles não vão acreditar em mim. Né? Por quê? A primeira, quem sou eu? Meu passado me condena. Eu sempre troco aqui. Meu passado me condena. A segunda, eu não te conheço, nem sei seu nome. E a terceira, eles não vão acreditar em mim. Vão sim. A partir do momento que você se entregar e se colocar a caminho de Deus. Vamos então, convido vocês para caminharmos juntos para o nosso último momento de reflexão, na quarta e na quinta fuga de Moisés. Fiquemos juntos.